Oi, gurias, tudo bom? Vocês já não estão ficando doidinha dentro de casa? Ai, meu Deus, por aqui, mesmo quando a gente sai para trabalhar, que a gente está saindo para trabalhar, porque o nosso trabalho não envolve contato com pessoas, a gente vai ficando aborrecido de ficar só em casa, né? Que normalmente por aqui a gente sempre... Depois que tá com as tarefas todas prontas, pelo menos aqui na minha casa é assim, né? Eu gosto de sair para dar uma olhada, nem sempre vou comprar, mas é bom sair, tirando fora supermercado, né? E já fazem 3 semanas que a gente não faz mais isso, então realmente é uma coisa assim que já tá deixando a gente assim, agoniada, né? Agoniada. Eu ando com uma preguiça que vocês não têm nem ideia. Eu tinha pensado em fazer... sei lá, fazer uns sonhos caseiros, fazer uns cavaquinhos, tô com uma preguiça. Ai, porque daí eu fico pensando assim, será? Vou fazer, daí eu vou comer, e daí eu vou passar mal, e aí eu vou me sentir gorda, e eu faço, acredita, eu faço. Mas eu tô assim, ai meu Deus, será? Ainda tem tanta coisa ali pra comer, né? Depois se eu faço... vai acabar estragando as coisas, já não tem mais nem espaço no freezer para congelar. Tô tentando convencer o Bob a comprar um freezer, que eu olhei, é um freezer pequeno, 5... eu não sei o que é 5, é 5, não sei se é 5 litros, não pode ser 5 litros. Eu não sei como é que é medido isso. E aí, eu tô querendo convencer ele, eu tenho um fogão lá na garagem, tinha uma geladeira, mas a minha geladeira estragou, não teve como consertar. E a gente teve que jogar no lixo mesmo. E ainda tem que pagar para jogar no lixo. Mas então, é assim. Quero aproveitar, agradecer a todos vocês que estão me assistindo. E dizer que por alguns, sei lá, meses, eu não sinto motivação para fazer vídeo. Não que eu não goste, eu gosto. Mas eu não sei, eu fico assim meia... eu vou ficar falando que é abobrinha, mexendo o cabelo aqui. Aí eu pensei, eu acho que vou contar umas histórias pra vocês. História verdadeira, né, que aconteceu. Então eu acho que eu vou contar pra vocês o início de tudo da minha existência. Que aconteceu quando a minha mãe conheceu meu pai. Bom, minha mãe era uma mulher muito bonita, muito vaidosa, tá? Ela saiu de Santa Catarina, ela com a irmã dela, e foram aventurar a vida em Porto Alegre. E a minha mãe conseguiu um trabalho, vou contar assim por cima, não vou contar muito detalhe, porque nem sei muito também. O que eu vou contar pra vocês é o que eu lembro delas me contarem. Saiu ela e a tia Santinha, de Santa Catarina, cada uma, se eu não me engano, elas estavam morando em Tramandaí, porque minha mãe tinha ajudado a cuidar dos sobrinhos da minha outra tia, que já é falecida. E a tia Santinha morava numa outra casa lá em Tramandaí. Agora não me lembro o nome, mas ela ajudava lá naquele armazém e tal. E aí, elas saíram de lá. Não sei também que ano que foi, não me lembro. E elas foram morar numa pensão. Só porque disse que naquela pensão elas dormiram só uma noite, porque daí a tia começou a escutar uns barulhos lá, elas ficaram com medo e aí saíram de lá. Daí, se eu não me engano, elas conheceram uma outra moça, que se chamava Herta, se eu não me engano, e elas 3 alugaram um quarto numa casa de uma senhora viúva, que aconteceu delas se darem muito bem e tal. E aí a mãe arrumou um trabalho numa loja que vendia tecidos. E a minha mãe, assim, não é por nada, sabe? Mas dentro de mim, eu sempre penso que minha mãe era uma Chanel. Porque ela é maravilhosa, era pelo menos, em criar. Ela fazia vestidos para nós, ela criou a gente desde pequenininha, fazendo vestidos pra gente, fazendo roupa, né, pra ela também. Pro pai eu acho que não, mas pra nós, quando éramos pequenas, ela disse que eu tinha vestido todos os dias um vestido novo. Porque ela costurava, isso agora eu já entrei na época que ela tá casada, tá, mas deixa eu voltar, então daí eu sigo ali. Então ela começou a trabalhar nessa loja e as pessoas chamavam muito ela porque ela dava muitas ideias, ela sabia como vender os tecidos, as coisas assim, né? E a tia Santinha foi trabalhar numa loja, num local que vendia livros, ela vendia tal da Delta, que eu nem sei muito, era uma enciclopédia. Tá, daí
Não sei por que tantas, acho que foi no verão, a mãe foi convidada para ir em algum lugar, eu não sei se é numa praia, Sete Belas, eu acho que era em Porto Alegre. E aí veio o meu pai, que ela não sabia, né? No caso, esse ônibus estava sendo dirigido por outra pessoa, que acabou sendo compadre deles. E daí daí a mãe disse que tava toda bonita, né? Porque elas iam pra praia e tal. E aí o ônibus parou lá naquele local e onde eles tinham marcado, e era uma turma, né? E aí entraram todo mundo, daí ela entrou. Daí ela entrou e foi direto pro fundo do ônibus. E ela viu meu pai, e aí eu não sei se o ônibus começou a mexer, e ela disse que o pai segurou ela, assim, né? E aí os dois sentaram lá atrás. Agora eu não sei se eles estavam sozinhos lá no banco de trás, como é que foi? Eu sei que daquele momento em diante, ela disse que ele nunca mais largou a mão dele. Então foi assim como eles se conheceram. Não sei, assim, muitos detalhes. Ah, tá, deixa eu ver uma coisa. Agora eu não sei se foi nesse passeio ou não, tá? Que eles quase se mataram tudo, a turma. Eu acho que estavam em 5 ou 6 pessoas, eles foram num barco lá no Rio Guaíba. E parece assim que alguém, ou a mãe mesmo, começou assim, eu acho que melhor a gente voltar. Eles estavam lá no meio do Rio Guaíba. Começou uma tormenta, porque para quem é do sul sabe que as tormentas lá no Rio Grande do Sul é feia, né? Porto Alegre. Começou a escurecer tudo e a mãe disse que daí eles estavam num barco a remo. E era 5, 6 remadas pra frente e 10 para trás. Eles não saíram do lugar nunca e tinha que dar água do Rio Guaíba pro pai beber, porque levou mais de 2 horas para eles saírem de lá. Assim, o que veio agora na minha lembrança foi isso. Sei que foi um pesadelo para eles, né? Tá, daí eu acho que a mãe e o pai começaram a namorar. Ele ia lá, ele era um amor, sabe? Meu pai, ele trabalhava na prefeitura de Porto Alegre. Ele era tipo um ajudante que fazia tudo lá, né? E aí eles namoraram por 6 meses apenas. E casaram. Aí o pai alugou um apartamento lá em Porto Alegre. Primeiro lugar, parece que assim, por um tempo, eu não sei se chegou a um mês, eles moraram num cômodo que tinha em algum lugar. Que eu não sei, que a mãe disse que cozinhava em fogareiro. E ela já estava grávida de mim. Aí o pai alugou um apartamento bem bom lá em Porto Alegre, que na verdade tinha até 2 banheiros, tinha dispensa de empregado e tudo, e para aquela época, né? E aí eu sei que eles ficaram lá e a tia Santinha foi morar com eles. Tia Santinha, querida, ela é minha madrinha e ela nunca casou. E ela mora lá atrás da casa da minha mãe. Depois eu vou postar fotinho dela para vocês verem. E aí eu nasci. Daí, diz a minha mãe que eles estouraram, assim, abriram cerveja pra mim, quando eu nasci, pra celebrar. Pra minha irmã abriu champanhe, chique. Pra mim foi cerveja, mas foi assim, eu tive uma infância muito boa, do que eu me lembro, né? Eu morei lá em Porto Alegre até os meus 9 anos, e desde que eu nasci no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, e até os 9 anos eu fiquei lá. A gente mudou daquele apartamento onde nós morávamos para outro. Mas bem gaúcha, né? Nada contra, eu sou gaúcha. Mas assim, daí depois, aos 9 anos, nós mudamos para uma cidade que se chama Gravataí. E aí é uma outra história. Mas então, espero que vocês tenham gostado da primeira etapa, assim, da minha vida. Como que foi, né? A vida da minha mãe, isso que eu tô contando pouca coisa, assim, só mais ou menos para vocês terem uma ideia, né, que eu acho muito legal, e eu gostava muito de escutar umas histórias que o pai contava também, que em outra oportunidade eu conto alguma coisa para vocês, que é uma história assim meio sobrenatural, e eu gostava muito mesmo quando o pai contava essas histórias para nós. O meu pai, a família dele é de Santa Maria, eu praticamente não conheço as minhas primas, a família do meu pai. Ele saiu de casa quando ele tinha 17 anos, se eu não me engano. E ele nunca falava muito da família dele, sabe? Eu não sei muito porquê. Eu sei que o meu avô, o nome dele era Francisco, e a minha avó, não sei. O nome da minha avó, na verdade, era a segunda esposa do meu avô, que era, o apelido dela era Docinha. Então foi por isso que eu coloquei vovó Docinha. Porque ela fazia chimia, diz a minha mãe, né?
geleia de morango e naquela época de amendoim, que é coisa assim que a gente quase nem tem, né? Se não for o amendoim. Mas a mãe, eu tenho muita vaga memória, assim, quase não me lembro de nada. A única vez que eu lembro de ter ido lá e meu avô segurando um lampião, minha mãe estava grávida da minha irmã, quer dizer, eu tenho diferença da minha irmã de 2 anos e meio, então eu lembro, eu tenho essa lembrança na minha cabeça. Então eu deveria ter uns 2 anos, porque minha irmã é 2 anos e meio e a mãe estava grávida, ela disse. E eu lembro do vô chegando com o lampião quando nós chegamos de carro na casa dele. E eu lembro também que eles diziam que o meu vô não pegava criança nenhuma no colo, ele só pegou eu. Porque ele dizia que as crianças eram muito ranhentas, olha só. E aí eu cheguei toda bonitinha, toda princesinha, né, lá, e ele me pegava. E eu me lembro também, noutra época que eu fui em Santa Maria, soltando pipa com meus primos. É só o que eu me lembro, mas eu não lembro de nome de primo. Tem uma prima que se chama Naide. Quem conhece, quem é de Santa Maria... E o sobrenome do meu avô era Silva, era Francisco Assis da Silva. E da minha avó não lembro o nome, gente. Não consigo me lembrar, tenho que olhar na certidão de nascimento, porque agora no momento não vem na minha cabeça. E é uma pena, né? É uma pena porque, assim, eu hoje, como sua avó, tenho uma menina, tenho uma neta de 12 anos, eu tenho muita pena, muito pesar, porque eu não estou na vida dela, sabe? Tem gente que tá na vida dos netos muito, demais, e eu não tô na vida da minha neta, e é uma pena porque eu sinto assim que eu poderia, sei lá, ter uma ligação com ela tão grande como a que eu tenho com as filhas do Bob, assim, que, né, que elas são assim demais, são como filha para mim, e eu não tenho esse attachment, no caso, né, essa ligação que eu gostaria de ter com a minha neta. E eu não tive essa ligação também com a minha avó. Eu lembro da minha avó muito bem, da avó da parte da minha mãe, né? Que é Adelaide, o nome dela. Uma avó que teve 16 filhos, que eu ia visitar ela apenas uma vez por ano. Então eu não tinha, assim, grandes afeições por ela. Quando eu fiquei mais velha, quando eu mudei para a cidade de Araranguá, em Santa Catarina, a gente ficou um pouco mais próxima, sabe? De vez em quando eu ia lá, ela fazia café pra nós, e com rosquinha de polvilho, que eu aprendi a fazer rosquinha de polvilho com a minha mãe, por causa da avó, né? E a avó sempre dizia assim, tem que ter mão quente pra fazer as rosquinhas. E não é por nada, as minhas rosquinhas de polvilho são bem boas, e rosca também. Aí, então eu não tive tanto assim, sabe? E é uma pena, né? É uma pena a gente não ter esse contato. Infelizmente foi a minha decisão, né, de ter saído do Brasil, de ficar longe da minha família. Isso é um preço muito caro que eu pago, mas quem tem os netos por perto são muito abençoados. Mesmo que eles possam incomodar às vezes, que eu acredito, né, porque quando a gente tem uma convivência muito mais contínua, deve encher o saco às vezes. Não só os netos encher o saco da avó, mas as avós enchem o saco dos netos também. Mas é isso, gente. Então, espero que vocês tenham gostado de escutar um pouquinho da minha história e da minha criação. Claro que eu não entrei em detalhes, mas assim, mais ou menos só para vocês terem uma noção. Então é isto por enquanto. Bobinho foi no médico porque ele precisa checar o sangue dele, porque ele toma remédio para afinar o sangue, então uma vez por mês tem que ir lá para checar e tal, né? Para ver como é que tá a coagulação do sangue dele. E então é isso, meninas. Como eu disse, se vocês gostarem mais, quiserem que eu conte mais história, eu tenho bastante história para dar, bastante pano para manga. Mas é isso. Um beijo para vocês e até a próxima. Tchau!